Oi gente, meu nome é Rose, eu vivo em Portugal com a minha família, eu tenho 38 anos e estou começando agora no YouTube. Eu já tenho 2 vídeos publicados e neles eu conto um pouco do porquê iniciar no YouTube a essa altura do campeonato, não é? Qual que é o meu real objetivo, e se você não assistiu, eu te convido a assistir os outros vídeos que eu já tenho postado. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês do porquê viemos para Portugal, como é viver aqui, como tem sido viver aqui. Vão fazer 4 anos que estamos aqui e hoje eu vou compartilhar um pouquinho para vocês, que eu já havia dito nos outros 2 vídeos, que eu ia gravar falando um pouquinho sobre isso. Eu dividi por tópicos essa conversa, porque senão eu vou ficar aqui conversando e vai acabar ficando muito longo o vídeo, porque, gente, são quase 4 anos. A gente que costuma dizer que um ano fora, né, da nossa zona de conforto, fora do nosso país, parece que são 10 anos. Então, aqui é um resumo, não é? Breve, que eu posso fazer aqui para vocês, para contar um pouco da nossa experiência. E eu dividi por tópicos isso, né? Então, o primeiro tópico, eu tenho uma colinha aqui, claro, para eu não me perder, não é? Porque senão eu vou divagando aqui e aí o vídeo vai dar 40 minutos. Então, como era a nossa vida no Brasil? Nós tínhamos um trabalho razoável, né? Não éramos ricos, mas nós tínhamos ali um trabalho bom. Eu tinha um trabalho bom, meu esposo tinha um trabalho bom, simples, porém estável. Conseguíamos fazer nossas viagens de férias, então era uma vida tranquila. Era aquele dilema, estava bom, mas tinha algo que incomodava. E o que mais nos incomodava, não só para nós, mas todo brasileiro que sai do Brasil, é principalmente procurando segurança. Então a insegurança era algo que mexia muito conosco. Você ter medo de sair, você ter medo de deixar o carro em certos lugares, você ter medo de estacionar em certos lugares, gente, é algo que consome, a gente acaba que sobrevive assim, né? E a outra questão era quais eram as oportunidades diferentes que nós podíamos dar para os nossos filhos, vendo a realidade dos filhos deles. Eles como funcionários públicos, né, porque são lá do meio judiciário, e o meu esposo trabalhando para empresários. Então, eram realidades totalmente diferentes dos filhos deles para os nossos. E isso mexia muito comigo. Quais as oportunidades que a gente ia conseguir dar para os nossos filhos para futuramente disputarem uma vaga com os filhos deles, por exemplo, não é? Enfim, isso eram 2 coisas que nos incomodavam. Então, sair do Brasil não foi fuga, foi uma decisão. Foi uma decisão para buscar oportunidades diferentes. Nós começamos o nosso projeto em 2018, foi quando começamos a pensar nisso. O nosso plano era vir em 2020, só que houve, né, aquela situação no mundo inteiro, as fronteiras se fecharam, então nós ficamos todo aquele período sem poder sair do Brasil, mas continuamos ali planejando, juntando dinheiro e estudando sobre o local, assistindo o YouTube. Começou a aparecer para mim várias pessoas que moravam em Portugal. Eu, olha, nunca tinha pensado, né? E aí comecei a entender sobre as facilidades que eram, claro, por causa da língua, o clima é frio sim, principalmente para nós que viemos de certas regiões do Brasil. Quem vem do sul do Brasil, de São Paulo, até que não sente tanto, mas pra gente que veio ali de Brasília, por exemplo, a gente não tem frio. Então sim, aqui é frio, mas de toda a Europa é o clima mais ameno. Então, língua, clima e a facilidade de se legalizar aqui. Então, esses foram um dos motivos dos quais a gente escolheu Portugal. Com certeza, a qualidade de vida, o futuro dos nossos filhos e viver essa experiência. Eu lá no fundo, sempre tive vontade de viver essa experiência, de conhecer algo diferente, né? De conhecer como é viver fora do Brasil. Então, decidimos por Portugal. E, claro, os medos que ficamos é aquele, vai dar certo, não vai dar certo, e chegar lá, como é que vai ser, o que a gente vai fazer, para que lado a gente corre. E é literalmente isso, quando a gente desce no aeroporto, a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, e agora? Eu vou para onde? A gente não conhece nada, né?
mas graças a Deus o Senhor foi conduzindo todas as coisas e tudo foi se encaminhando da melhor forma possível. O nosso início aqui em Portugal é o próximo ponto. Nós chegamos aqui em Portugal em abril, dia 6 de abril, se eu não me engano, de 2022. E nós chegamos, era uma quarta-feira. Quarta ou quinta-feira, olha, já não me recordo, pronto. Mas nós chegamos aqui no início de abril, estava no início da primavera, ou seja, tinha ali acabado o inverno, então estava no início da primavera, muito frio, a gente já sentiu logo de cara aquele frio, e não era nem o frio extremo, porque o inverno já tinha acabado, mas para nós que não estávamos habituados, era um frio tremendo. Mas aquela empolgação do novo, nem o frio nos incomodou. A gente, na verdade, ai, que delícia, esse frio, olha o que é um frio. Era mais ou menos isso. E no início é tudo aquilo, né? Empolgação, a gente tá animado pro novo, tá disposto, né, a viver tudo que tiver que viver naquela nova fase. E nós viemos mesmo com a cara e com a coragem para fazer dar certo. Já tínhamos reserva para um hotel. E no segundo dia já fomos atrás das duas primeiras documentações que são as essenciais que a gente já precisa logo quando chega, que é o NIF, que é equivalente ao nosso CPF no Brasil, e o NIS, que é como o nosso PIS aí no Brasil, que é para poder trabalhar. No terceiro dia nós já começamos a procurar arrendamento, aluguel, né? Como a gente fala no Brasil, aluguel. Então eu já conhecia alguns sites, né? Porque já aí do Brasil eu já pesquisava sobre tudo isso. Então, chegando aqui, intensifiquei as buscas. Nós tínhamos duas famílias de amigos aqui. Uma família é um casal, na verdade, que nós nos conhecemos lá em Brasília ainda. Nos conhecemos num grupo de pessoas que queriam vir para Portugal. Então, dentro desse grupo, nós duas éramos as únicas de Brasília. Então, a gente combinou de se encontrar, conversamos, eles conseguiram vir antes das fronteiras fecharem, ou seja, eles vieram no final de 2019, então ela já estava aqui, já me contando tudo. E outra família que a gente também conhecia, eles eram da mesma congregação que nós congregávamos lá no Brasil, não era da mesma igreja, mas era do mesmo presbitério. Era a mesma igreja, só que em outra cidade. Então, essa igreja tem um ponto de seminários, então nesse lugar se encontram as pessoas de todas as igrejas. Então, eu já conhecia um pouco de ouvir falar deles, não pessoalmente. Quando eu soube que eles estavam aqui em Portugal, entrei em contato pelo Facebook na época e passamos ali a conversar. Hoje são grandes amigos nossos, são famílias que moram no nosso coração, são a nossa família aqui, né? E então eles também nos ajudaram a procurar arrendamento e no nosso quarto dia nós já estávamos com a casa arrendada, um apartamento arrendado. A ajuda dessa minha amiga foi fundamental porque muito se fala, é a mesma língua, é o português, gente, mas quando a gente chega aqui a gente não entende nada do que eles falam. Olha, eu morria de medo de atender um telefone, então eu olhava os anúncios, mandava mensagem, né, ou então entrava em contato diretamente e ligava. Eu não entendia nada, eu tinha que desligar. Então eu tinha que pedir para essa minha amiga, para ela sempre estar do meu lado, para ela atender as ligações e para ela falar, porque eu não entendia nada. Quando a gente foi visitar o apartamento também, essa família foi com a gente e eles praticamente que conversaram, negociaram, porque, gente, parece que eles estavam falando uma língua completamente diferente. Com o tempo, a gente se acostuma. Hoje em dia, se a gente não estiver bem atento, você está conversando com o português e com o brasileiro, olha, é como se fosse a mesma coisa. Porque aquilo já se torna rotineiro para você, mas no início, realmente, é muito difícil entendê-los. Então, esse foi os nossos primeiros dias, né? Os nossos primeiros dias a gente já conseguiu fazer os nossos documentos, já conseguimos arrendar o apartamento e com uns 15 dias meu esposo já começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar primeiro que eu, depois de uns 2 meses eu comecei a trabalhar porque eu tinha que
resolver a questão de escola, dos meus filhos e tudo, né? Quando a gente chegou aqui, o meu filho menor tinha 8 anos, ele estava no 4º ano, e a minha filha tinha 17, já ia fazer o último ano do ensino médio. Ela só estudou 1 ano aqui. Para eles demorou mais um pouquinho da gente conseguir vaga, porque o ano letivo aqui em abril, ele já está praticamente finalizando. O ano letivo ele começa em setembro e termina ali em junho, e nós chegamos em abril, então ele já estava no fim do ano. Então meu filho entrou na escola, ficou ali 1 mês praticamente, só foi mesmo para ele se ambientalizar ali, e depois teve que realmente começar. Ele teve que fazer de novo o 4º ano, ou seja, se ele estivesse no Brasil, ele já estaria uma série a mais. Como ele teve que repetir o 4º ano aqui, ele está sempre 1 ano atrasado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Essa primeira parte, não é? Que é a mais difícil, que é aquele momento ali de conseguir se estabilizar com as coisas principais, né? Que é casa, trabalho, escola. Com a graça de Deus, a gente conseguiu. Tudo muito rápido, inclusive. Todo mundo que nos conhece hoje em dia, né? E depois de um tempo que a gente foi conhecendo mais pessoas, todos falavam, gente, é incrível, eu nunca vi isso. É muito raro, na verdade, a pessoa chegar e já na mesma semana que chegou conseguir arrendamento. Isso também, gente, foi em 2022. Hoje em dia, essa questão, principalmente de arrendamento, é muito, muito, muito mais difícil. Primeiro que os valores estão exorbitantes e realmente não tem, é muito difícil você conseguir apartamento. E quando consegue um, eles pedem muitos calções, fiador, e acaba complicando a vida da pessoa que está chegando, né? Até a pessoa que já está aqui, tem gente que já está aqui há 2, 3 anos que ainda não conseguiu um apartamento para morar sozinho, tem que estar dividindo apartamento. Então, essa questão de moradia é uma questão bem difícil, e com a graça de Deus, o Senhor nos abençoou muito com essa questão, porque nós conseguimos muito rápido. Na época, a senhora que arrendou para nós, uma pessoa maravilhosa, tem uma amizade, um carinho muito grande por eles até hoje, porque era uma senhora portuguesa e ela foi um amor de pessoa com a gente. Então as nossas primeiras impressões também foram maravilhosas, porque os portugueses que nós tivemos contato do início foram pessoas que nos trataram muito bem, com muita simpatia, com muita empatia. Então isso também fez toda a diferença no nosso início. Depois a gente começou a correr atrás dos nossos documentos, né? Porque aquela parte são aqueles documentos básicos, né? Que é para você conseguir trabalhar, os filhos estudarem, mas depois vem realmente a autorização de residência. Quando nós chegamos aqui, havia um jeito de se regularizar, que era pela manifestação de interesse. Hoje em dia já não existe mais. A maioria das pessoas no Brasil já até conhece isso, porque é muito falado, né? Até nos jornais do Brasil, o tempo todo estão falando sobre isso. Mas só explicando rapidinho, essa manifestação de interesse era para quem vinha como turista, mas podia se regularizar aqui. Então, você vinha, conseguia um trabalho, e através daquele trabalho você manifestava seu interesse em permanecer no país. E antigamente era o CEF, o órgão, o qual a gente buscava para fazer nossos documentos. Agora já não é mais CEF, agora é AINO, mas assim fizemos. Eu com contrato de trabalho, meu esposo com contrato de trabalho, já ali no nosso início, demos entrada na nossa manifestação de interesse, e depois era só aguardar. A minha filha também, a gente fez o documento dela por ser estudante, então o dela foi super rápido. A gente chegou em abril, em julho ela já estava com o documento dela. O meu esposo em dezembro pegou o documento dele. Demorou bastante. Eu fui pegar o meu documento depois de 2 anos. E o meu filho também, o mais novo, também só pegou depois de 2 anos. Mas com a manifestação de interesse acaba que a gente estava coberto, tinha uma cobertura. Então a gente consegue ter a vida normal. E toda essa demora, gente, exige muita paciência e persistência. Porque, por exemplo, vamos fazer 4 anos aqui e não conseguimos ir ainda no Brasil.
porque nos primeiros anos eu não tinha documento e nem o meu filho. E sempre tá vencendo. Agora o meu esposo tá com o documento vencido, o da minha filha tá para vencer mês que vem, e o órgão que trata da documentação dos imigrantes tem tido muitos atrasos mesmo. Então é algo assim que, se a gente não tiver paciência, a gente acaba desistindo no meio do caminho. Infelizmente isso acontece com muita gente, né? Acaba desistindo porque é muita burocracia, infelizmente. Fora todas as outras dificuldades que a gente acaba tendo, né? A diferença cultural, gente, é muito grande. A diferença cultural é muito grande. Apesar de que de 2022 para cá, eu sinto já na pele que muita coisa mudou. Todo lugar que você vai tem comida brasileira, restaurante brasileiro, tem para todo lado. Nos supermercados aqui já vende muita coisa brasileira, mas muita coisa mesmo. De quando a gente chegou até se adaptar com a cultura, é bem diferente. A gente tem um choque cultural, sim. A gente tem a questão emocional e psicológica, não tem como. A gente está fora das nossas zonas de conforto, a gente está longe da nossa família, a gente está longe dos nossos amigos, do convívio. Então, gente, é como se você tivesse que nascer de novo. Você nasceu naquele lugar de novo. É como se fosse isso, porque você tem os seus documentos, tem que começar tudo do zero. As suas amizades, você tem que começar tudo do zero. Do trabalho, enfim. É muito intenso, imigrar é muito intenso, são emoções muito intensas, mas foi Deus mesmo que nos sustentou e que nos deu força para suportar muitas coisas que aconteceram ao longo do caminho. Uma coisa também que foi muito importante pra gente, lógico, esses amigos, né, que o Senhor nos deu, e com certeza, sem dúvidas nenhuma, é fazer parte de uma comunidade, de uma igreja. Nós já viemos da nossa igreja do Brasil transferidos, né, para uma igreja aqui, que é a mesma igreja. Então, nós já chegamos aqui sabendo o endereço e quem nós tínhamos que procurar. Enfim, então a igreja, sem dúvidas, nos abraça, nos acolhe, e ali acaba sendo a nossa família, né? Os nossos natais são com eles, ano novo, né? Virada de ano, aniversários, tudo a gente acaba passando muito tempo com os irmãos da igreja, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma bênção. A gente faz laço, a gente se sente pertencente, porque quando a gente está no novo país, você acaba que, eu vou dizer por mim, a minha sensação, algumas vezes eu não me sinto pertencente do lugar. Um exemplo é quando eu vou em reunião escolar. Todas as mães estão lá conversando, formam aqueles grupos de mães e estão lá conversando. E o seu filho, o menino, nossa, mas como cresceu. São pessoas que já se conhecem há anos. E assim era comigo também. Assim é com todos que saem dos seus países, não é? E vai viver em outro país. A gente tinha um ciclo de amizade. Tem crianças que estudam há muitos anos com os nossos filhos e a gente conhece aquelas famílias, não é? E quando a gente chega numa reunião escolar, por exemplo, você não conhece ninguém, você se sente ali sozinho. Eu já senti muito isso e confesso que dá um aperto no coração, mas é isso, bola pra frente, né? Pedir a Deus força, e graças a Deus meu filho, ele conseguiu fazer algumas amizades na escola também. Não é fácil fazer amizade também com as pessoas, né, do novo país, porque eles também não nos conhecem, não é? É normal, né? Nós somos pessoas diferentes aqui no meio deles, não é? Então, até pegar confiança, mas também tem uma coisa, quando eles pegam confiança, quando eles pegam amizade, conhecem vocês, sabe que você é pessoa de boa índole, são pessoas maravilhosas. A gente tem uma vizinha aqui no prédio que a gente mora, e ela é da nossa igreja também, que ela é uma senhora já, e ela fala que é a vovó portuguesa do meu filho. Ela traz lanchinho para ele, dá presente, compra livro, então ele se sente amado e nós sentimos o nosso filho amado, e isso não tem preço. Quando eles gostam, eles são muito sinceros mesmo, sabe? Você pode ter certeza que gosta de verdade. Não é por interesse, não é
por ser parente, não, é um amor verdadeiro. Então, é muito gratificante, é muito emocionante ver quando eles realmente passam a te conhecer e pega aquela amizade, é uma amizade verdadeira. A questão da qualidade de vida aqui em Portugal não é um lugar para você ficar rico, não é um lugar para você juntar dinheiro, não dá, realmente não dá. Eu admiro quem consiga, nós ainda não conseguimos, porque é bem difícil, mas graças a Deus a gente consegue viver. A gente tem uma qualidade de vida, a gente consegue viver num lugar tranquilo, a gente consegue ir no supermercado sem medo de não ter dinheiro para pagar, porque as coisas não são absurdas, os valores. O poder de compra realmente é algo que faz muita diferença e para nós, sem dúvida nenhuma, a segurança, gente. Você sair na rua, você deixar o seu carro em qualquer lugar, você sair de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada e você não ter medo, não tem, olha, não tem comparação. Isso não consigo nem expressar em palavras para vocês o que é essa sensação de segurança. É claro, todo lugar tem os seus problemas. Aqui também tem os seus problemas, mas essa questão de criminalidade, de assalto, não é algo ali do seu dia a dia. Então, para nós, a principal qualidade de vida para nós aqui é a segurança. É o meu filho ir e voltar da escola sozinho, é a minha filha pegar um Uber e eu não ter medo, enfim. Gente, a gente tem cautela como em qualquer outro lugar, mas a gente não vive apavorado. É bem mais seguro, isso é fato. Isso é fato e isso é o que mais vale para nós hoje. O poder de compra é bom também, claro, é muito bom. Mas para mim ainda vale mais a segurança do que o poder de compra em si. E claro, gente, como tudo tem desvantagens também e sem dúvida nenhuma a principal desvantagem é estar distante da família. Isso não tem nada que pague. Estar distante da família, perder momentos importantes, a gente perde aniversários, são sobrinhos que nascem, pessoas que você viu crescer, se casando, formando famílias, se formando e você não está presente em nada daquilo. Isso dói, isso machuca, isso não tem explicação. Dói mesmo, dói assim de ter dias da gente falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas é aquela coisa, né? A gente vai vivendo um dia de cada vez, o Senhor vai sustentando e a gente sempre vai olhando para o lado bom, né? Para aquilo que nós viemos buscar e que graças a Deus nós temos alcançado. Saudade a gente tem demais, mas o Senhor vai nos confortando, né? E é como eu disse, ter ciclos de amizade com pessoas de boa índole, isso faz toda a diferença, né? Os amigos acabam sendo a nossa segunda família aqui de fato, né? Porque como a gente está totalmente distante de família, então a gente acaba tendo mais aquele apego com os amigos. Então precisam ser pessoas bem selecionadas, né? Sem dúvida nenhuma, para você ter vínculos com pessoas que vão acrescentar na sua vida. Com relação ao mercado de trabalho, aqui realmente tem muito trabalho mesmo, mas é muito diferente trabalhar aqui, a cultura é diferente, então a gente sente essa diferença de como é trabalhar no Brasil, de como é trabalhar aqui. A minha filha, por exemplo, trabalha. No outro vídeo eu comentei com vocês que eu trabalho como assistente dentária, a minha filha também é assistente dentária, trabalhamos na mesma clínica. A minha filha nunca trabalhou no Brasil, então ela não sabe como é. Então ela trabalha aqui e pronto. E eu falo, filha, se você tivesse trabalhado já no Brasil, você ia ver que é muito diferente. Ela, mãe, mas eu não sei, eu só sei como é trabalhar aqui. O trabalhador tem muito mais direitos no Brasil. Não tô falando mal daqui, nem bem de lá, tô falando que são diferentes e realmente a questão da lei trabalhista no Brasil, ela é muito rigorosa mesmo. Meu primeiro trabalho aqui foi num restaurante. Eu fiquei lá por 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Foi uma experiência nova, nunca tinha trabalhado nada de comércio.
era bem intenso, né? Porque restaurante, enfim, já é intenso mesmo. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu sempre estudei inglês no Brasil, mas eu não conseguia desenvolver aquilo. Parece que eu tinha uma trava que eu só conseguia ler, conversar nunca. E aqui, gente, é essencial, todo mundo aqui praticamente fala inglês, né? Então é algo que a gente sente muito aqui também quando a gente chega, é não falar o inglês. E no restaurante acaba que a gente tá o tempo inteiro, eu ficava no caixa, então eu tava ali diretamente no atendimento com o cliente, então eu ouvia muito inglês. Então chegou um momento que eu já conseguia ter um diálogo pequeno com os clientes, porque você acaba conhecendo tudo, né, ali daquele meio. É por isso que a melhor forma de aprender uma língua, eu sempre ouvi isso e eu tirei as minhas conclusões a partir da minha experiência. A melhor forma de aprender uma língua é você tendo uma imersão, porque a partir do momento que eu conversava, porque os clientes que iam lá iam só para falar sobre as coisas do restaurante, então aquele diálogo já fazia parte do meu dia a dia, então eu conseguia manter um diálogo com eles. Então foi uma experiência boa. Era muito cansativo? Era, mas foi uma experiência muito enriquecedora. Eu gostei muito da experiência que eu tive lá. Depois de lá, eu fui trabalhar numa clínica. Mesmo trabalhando lá, eu sempre mandava currículo, né, para outras coisas, porque eu queria um trabalho mais tranquilo, claro. Então, eu mandava sempre currículo para empresas que eu via vagas, né, para a área administrativa, e saí de lá e fui trabalhar numa clínica de fisioterapia. Fui trabalhar no administrativo dessa clínica, fiquei lá 1 ano e saí de lá e trabalho aqui nessa clínica que é perto aqui de casa, que é a clínica minha filha já estava trabalhando, e é como assistente dentária. É uma experiência totalmente nova. Posso fazer um outro vídeo para vocês falando sobre isso, como conseguir um trabalho de assistente dentária. Inclusive, se você está aqui em Portugal, está pensando em vir para Portugal, é uma excelente área, porque, gente, tem muita vaga. Foi por isso que a minha filha fez esse curso, e depois que ela entrou na área e viu que gostou e tudo, eu fiz o curso também. Investimos nesse curso porque realmente, gente, chove de vaga, é muita vaga. Você abre os sites de emprego, toda hora tem vaga lá para assistente dentária. Então, é uma área que você consegue trabalhar de segunda a sexta, você tem um salário que é um pouquinho acima da média, então é muito bom. A gente gosta, a gente tem gostado bastante de trabalhar com isso. Vale a pena ou não morar em Portugal? Gente, depende muito do perfil da pessoa, depende das suas expectativas. Não dá para romantizar, mas também não dá para demonizar. Nem tudo é como nas redes sociais. Tem muita gente que mostra só o lado bom, não mostra o lado ruim, como também tem gente que só fala mal, só critica, e também não é assim. Lugar nenhum é perfeito, Brasil não é perfeito, Portugal não é perfeito, lugar nenhum é perfeito, mas depende muito das suas expectativas, não é? É como eu disse para vocês, a segurança que nós temos aqui cobre qualquer outra coisa que outro lugar possa nos oferecer. Aqui é um lugar tranquilo, é um lugar lindo, gente, lindo, 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 lindo. A natureza é linda, você tem tudo tão perto, é praia perto, é montanha perto, é serra perto, é neve perto. No início do mês nós fomos à Serra da Estrela conhecer a neve aqui em Portugal, mas também você tem a possibilidade de conhecer outros países que são todos aqui pertinho. Você consegue 4 horas, você está na Espanha, e a gente conhece pessoas que vai para a Alemanha de carro. Então, assim, tem muitas vantagens, não é? Tem as desvantagens. Para nós, a questão da saudade, o clima também conta um pouco, porque é muito mais tempo frio do que calor, mas vai muito do que a pessoa vem buscar.